Olá, GGzinho. Olá, GGzinha. Tudo bem? Forte aí nos estudos? Então vamos aqui para mais uma aula na parte de geologia sobre dinâmica interna. Então nós vamos falar dos agentes endógenos, tá? Quando nós falamos de agentes endógenos, são os agentes internos. Esses agentes são os agentes formadores do relevo, tá bom? Quais são esses agentes endógenos? Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Tranquilo? Tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos, tá? Tectonismo, primeiro para vocês. Vocês podem encontrar também com o termo diastrofismo, tá? Tectonismo ou diastrofismo. Corresponde, pessoal, ao processo de maneira lenta e progressiva na superfície da Terra. Não esqueçam, quando nós falamos tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, o tectonismo ele é lento e progressivo. Já vulcanismo e abalos sísmicos, eles vão ser bruscos e também catastróficos, tá? O tectonismo, ele ocorre a orogênese e a epirogênese. Tranquilo? Então vamos lá, acompanhe essa imagem aí. Fique ligado, tá bom? A orogênese, você vai associar orogênese, movimento horizontal, tá certo? A parte elevada, você vai denominar de quem? Anticlinal. E essa parte rebaixada é a sinclinal. Então, a parte elevada é a anticlinal e a parte rebaixada é a sinclinal. Tranquilo? Já na epirogênese, você tem movimento vertical. É a subida ou a descida da estrutura. Tá bom? Tranquilo? A parte elevada, você vai denominar de Hurst. E a parte rebaixada de Graben, ou Graben, né? Mas vamos lá para a pronunciazinha básica, Graben, tá? Para você entender melhor a escrita. G-R-A-B-E-N de navio. Então, na epirogênese, nós temos o falhamento, as rupturas. Então, o que é que você precisa associar? Volta aqui, ó. Se liga no que eu vou dizer agora, ó. Orogênese, movimento horizontal, tá bom? A parte elevada é a anticlinal. A parte rebaixada é a sinclinal. Epirogênese, movimento vertical. A parte elevada é chamada de Hurst. A parte rebaixada é chamada de Graben. A orogênese forma o dobramento e a epirogênese forma o falhamento. GG? Joinha, joinha? Então você vai ver aí, ó, que a orogênese é horizontal, dobramento. A epirogênese vertical, falhamento. Dá até para poder você tentar memorizar, né? Colocando aí uma certa entonaçãozinha no que eu acabei de dizer para vocês. Quebra um pouquinho a rima, mas você associa correto. Vamos lá, ó. Orogênese, movimento horizontal. A parte elevada é a anticlinal. A parte rebaixada é a sinclinal. Epirogênese, movimento vertical. A parte elevada é chamada de Hurst. A parte rebaixada é chamada de Graben. E volta a rimar. A orogênese forma o dobramento. A epirogênese forma o falhamento. Tranquilo? Então, o tectonismo é isso aí. Faz essa associação. Tá joia? Vamos ver aqui um vídeo que vai mostrar a animação desse processo de área de choque de placas, onde nós podemos verificar a formação de um dobramento. Verifique que a placa sul-americana, tá? Ela choca-se com a placa Nazca, e aí o choque dessas duas placas, uma ao mergulhar na outra, forma a zona de subducção, e você tem o soerguimento, que nesse caso vai formar a Cordilheira dos Andes. Tranquilo? Então esse movimento aí, ó, movimento de placas convergentes, e você tem o processo de orogenia. Tranquilo? Nesse segundo movimento, você vai ver o processo de divergência, de separação de placas, só para poder você lembrar e associar aos limites de placas. Tá bom? Então veja aí. Observe que você tem na região aí do Mar Vermelho, né,
a área da placa arábica com a parte da placa africana. E aí, no tempo geológico, as correntes de convecção do magma vão começar a provocar o processo de separação, placas divergentes. Lembra dos limites de placas, tá? Placas convergentes, o choque, placa divergente, separação. E nós temos também as placas transformantes. Segundo agente endógeno, o vulcanismo, tá? Mais simples, o vulcanismo é a atividade de expulsar o material magmático do interior da Terra, da estrutura da crosta terrestre. Nós temos a área da câmara magmática, que ao receber elevada pressão e elevada temperatura, vai expulsar esse material. Veja na imagem, nós temos aí as principais partes de um vulcão. A câmara de magma, a chaminé, a cratera e o cone vulcânico. A partir disso aí, você vai ter elevada pressão e elevada temperatura e vai expulsar esse material, tá? Essa é a ação do vulcanismo. É bom lembrar a vocês que no Brasil nós tivemos atividades vulcânicas, uma das mais marcantes, ela vai ser no Mesozoico, os derrames basálticos que ocorreram entre as regiões sudeste e sul do Brasil, tá certo? Um período de separação dos continentes vai provocar essa intensa atividade vulcânica no sudeste e sul do Brasil e também a formação das ilhas oceânicas, né? Trindade, Fernando de Noronha, Peneiras de São Pedro, São Paulo, também de atividade vulcânica. Não esqueçam que dentro do vulcanismo, no que estudamos sobre vulcanismo, existe a formação dos hotspots, dos pontos quentes, como você verifica nessa imagem aí, que mostra o arquipélago do Havaí em um processo de formação de arco de ilhas vulcânicas. Você tem a saída do magma através de um hotspot, a placa continua em processo de formação, essa zona de formação do magma é expulsa, tá? E aí você vai tendo a formação desse arco de ilhas na placa do Pacífico. É um exemplo de estrutura de hotspots intraplaca. E a principal área de atividade vulcânica do globo e também tectônica é a região que nós chamamos de cinturão ou círculo ou anel de fogo do Pacífico. Essa área ilustrada aí nessa imagem. Nós vamos ter cerca de 80% dos vulcões do planeta estruturados aí nessa região, tá bom? Área de limite de placas. E aí, por fim, nós temos os abalos sísmicos, os terremotos, maremotos, que são provocados pela acomodação das camadas, pela acomodação e o movimento das estruturas das placas tectônicas, tá? Tectonismo, vulcanismo, eles vão ter a tendência de promover essa movimentação das estruturas tectônicas, tá? A acomodação de camadas, ela vai provocar uma desestrutura, consequentemente a emissão de ondas sísmicas. Os desmoronamentos por dissolução de estruturas rochosas em águas subterrâneas, né? Quando você tem estrutura de relevo kárstico, por exemplo, e aí tende a infiltrar, pode provocar desmoronamentos, dependendo da área, você tem uma atividade sísmica. O vulcanismo, ao liberar energia das erupções, pode provocar também esses abalos, tá? E o movimento da tectônica de placas, que é o movimento convergente, divergente, transformante. E você não pode esquecer que na estrutura interna da Terra, acompanhe a imagem, você tem o hipocentro, que é a região do interior da Terra onde se origina o sismo. É o foco, tá? O foco sísmico. E aí essas ondas, elas são liberadas. Onde o tremor é perceptível, a região da superfície terrestre, é o que nós chamamos de epicentro, tá? Acima do hipocentro, onde é máxima a intensidade de um abalo sísmico e onde este atinge em primeiro lugar a superfície do solo, o epicentro. Ok? Então, os três são tectonismo, orogenético é pirogenético, o vulcanismo e os abalos sísmicos, fechando o que nós chamamos de agentes endógenos. Um abraço e aprovação. Sucesso!